Você já se perguntou o que alguém pediria ao chegar à beira da morte? Naquela madrugada, a sala de emergência foi tomada por sirenes e vozes apressadas. 2 policiais entraram carregando um colega ferido. O cheiro de pólvora ainda impregnava no uniforme ensanguentado, e cada segundo parecia escapar junto com o fluxo de sangue que manchava a maca. Os olhares dos enfermeiros se cruzaram em silêncio. Mais uma vida em risco, mais um plantão onde o tempo era inimigo. A tensão era quase palpável e todos aguardavam as primeiras palavras do homem que lutava para respirar. Ele estava consciente, os olhos fixos em quem se aproximava para estancar o ferimento. E foi nesse instante que ninguém esperava ouvir o que ele disse. Não era um pedido de socorro, não era uma súplica pela própria vida. O que saiu de seus lábios paralisou a equipe e deixou no ar uma dúvida que só aumentaria dali em diante. Antes de continuar, aproveite para se inscrever no canal e não perder relatos que revelam o inesperado por trás das paredes de um hospital. Ele se chamava Marcos, 42 anos, policial há quase 2 décadas. No bairro onde trabalhava, era conhecido por ser linha dura, mas também por nunca virar as costas quando alguém pedia ajuda. Casado, pai de 2 filhos pequenos, parecia carregar nos ombros o peso de proteger não apenas a própria família, mas também cada morador da região onde atuava. Aquela madrugada não começou diferente das tantas outras. Ronda de rotina, poucas viaturas disponíveis e uma tensão constante que já fazia parte da respiração de quem veste farda. O disparo que o trouxe ao hospital aconteceu rápido demais para ser evitado. Uma perseguição em um beco estreito terminou em troca de tiros e Marcos foi atingido no abdômen. O colega que o acompanhava conseguiu revidar e pedir reforço, mas cada minuto até a chegada à emergência parecia arrastar a linha tênue entre viver e morrer. No hospital, o plantão já estava caótico antes mesmo de sua chegada. Macas ocupavam os corredores, pacientes graves aguardavam avaliação, e a equipe corria para estabilizar situações que não paravam de surgir. O som das portas batendo contra a parede quando ele foi trazido em velocidade quebrou o ritmo já acelerado do ambiente. O uniforme encharcado de sangue, a respiração curta e os gemidos contidos não deixavam dúvida. Era uma corrida contra o tempo. Enquanto enfermeiros aplicavam oxigênio e iniciavam os primeiros procedimentos, médicos se revezavam em comandos secos e rápidos. Acesso venoso, monitoramento, prepara a sala cirúrgica. O protocolo seguia como em tantas outras ocorrências, mas algo chamou a atenção desde o primeiro contato. Marcos não estava em pânico. Mesmo ferido, seus olhos permaneciam fixos, determinados, como se tivesse algo mais importante a dizer do que o próprio estado físico. A equipe acreditava que ele desmoronaria em instantes, como tantos pacientes graves que chegam conscientes e logo perdem a lucidez. Mas não. Ele insistia em manter o controle da situação, respirando com dificuldade, mas sem soltar as palavras que estavam presas. Foi somente quando uma enfermeira se aproximou para verificar a pressão arterial que ele segurou o braço dela com força surpreendente para quem sangrava tanto. Então, fitando diretamente o rosto da profissional, ele abriu a boca e pronunciou a frase que mudaria completamente o rumo daquela madrugada. O pedido não era um clamor por mais analgésico, não era uma súplica para chamar a família, e muito menos a tentativa de identificar o atirador. Era algo fora de contexto, tão inesperado que por um instante ninguém reagiu. Os profissionais se entreolharam, sem saber se haviam entendido direito. O colega de farda que o acompanhava, exausto e com o rosto ainda marcado pelo choque do confronto, foi o primeiro a confirmar. Sim, ele realmente havia dito aquilo. Essa revelação, feita em meio ao caos, colocou não apenas a equipe médica em estado de alerta,
mas também levantou uma questão que fugia da esfera clínica. A partir dali, salvar Marcos não seria apenas uma questão de estabilizar sinais vitais e preparar a cirurgia. Havia algo a mais, algo que exigiria da equipe uma decisão difícil, talvez até um envolvimento que transcendia a função profissional. E enquanto cada segundo se tornava ainda mais precioso, todos entenderam que aquela madrugada não seria lembrada apenas como mais um atendimento de emergência. As palavras de Marcos ecoaram como um choque elétrico no ar, já saturado de tensão. Se o homem que atirou em mim chegar aqui, cuidem dele. Por alguns segundos, o tempo pareceu congelar. O pedido era tão improvável que os sons do pronto-socorro, passos apressados, monitores apitando, vozes em comando, pareciam ter se silenciado para dar espaço ao peso daquelas frases. A enfermeira que segurava seu braço retirou a mão com hesitação, como se não tivesse escutado direito. Um dos médicos aproximou-se da maca, acreditando que o paciente delirava por conta da perda de sangue, mas Marcos repetiu desta vez com a voz mais firme, ainda que fraca. Prometam que vão salvar ele também. O colega de farda, que até então tentava conter a própria angústia, explodiu em protesto. Você tá maluco, Marcos? Esse cara tentou te matar. O policial ferido desviou o olhar do companheiro e voltou a fixar nos profissionais à sua volta. Era como se o pedido não fosse para os amigos de trabalho, mas para os que tinham o poder de estancar o sangue, ligar os aparelhos, decidir quem teria uma chance a mais de viver. Para a equipe médica, a situação trouxe uma ruptura imediata. Na emergência, o foco é preservar a vida, qualquer que seja. Mas ouvir da própria vítima esse tipo de exigência quebrava a lógica emocional do momento. A naturalidade seria ele clamar pela família, pelos filhos ou até por justiça. No entanto, Marcos parecia se preocupar mais com a integridade de quem havia acabado de lhe tirar o chão. Enquanto tentavam estabilizar seus sinais, alguns profissionais se perguntavam em silêncio se aquele era um ato de compaixão genuína ou se havia algo além. Seria uma estratégia de defesa psicológica, uma tentativa de se agarrar a um ideal maior do que a própria dor? Ou era simplesmente a expressão mais crua de humanidade, que não escolhe lados, mesmo quando o coração sangra? O médico responsável tentou conduzir a situação de volta ao protocolo. Concentrem-se. Precisamos levá-lo para a sala de cirurgia agora. Mas o pedido já estava feito e pairava sobre todos como uma sombra inevitável. Cada vez que um profissional olhava para o rosto de Marcos, via mais do que um paciente. Enxergava um homem consciente da gravidade da própria condição, que mesmo diante da morte, parecia colocar o outro em primeiro lugar. Do lado de fora, a movimentação da polícia no hospital crescia. Havia rumores de que o agressor também tinha sido atingido no confronto e poderia ser trazido a qualquer instante. A possibilidade tornava o pedido de Marcos ainda mais real, quase profético. E naquele momento algo se partiu dentro da rotina da emergência. Não era apenas uma noite comum de plantão. Era o início de um dilema que colocaria todos diante de um espelho incômodo. Até que ponto é possível separar a técnica da emoção, a lei da humanidade, a justiça do perdão? Assim que Marcos foi levado para o centro cirúrgico, a equipe médica ganhou um breve alívio. O acesso venoso estava funcionando, a pressão havia estabilizado dentro do mínimo aceitável e o sangramento, ainda intenso, parecia controlado com manobras rápidas. Para os profissionais, aquele era o primeiro respiro da noite. Parecia que, enfim, haviam conseguido recuperar o controle da situação. O anestesista ajustava parâmetros enquanto a instrumentadora preparava o campo estéril. Do lado de fora, enfermeiros e técnicos reorganizavam os corredores, recolhendo macas e liberando espaço. O pronto-socorro,
que minutos antes parecia um campo de batalha, dava sinais de que poderia voltar à normalidade. Alguns até trocaram olhares silenciosos, como quem dizia: talvez ele consiga resistir. Mas essa sensação durou pouco. No saguão da emergência, 2 policiais armados entraram apressados, arrastando consigo um homem algemado, sangrando na perna e no ombro. Era o suspeito do disparo. O rosto, ainda marcado pela adrenalina do confronto, carregava uma mistura de raiva e dor. As pessoas no local recuaram, e o clima, que parecia ter se acalmado, mergulhou novamente no caos. A lembrança do pedido de Marcos invadiu a mente de todos os que estavam presentes. Aquilo que antes parecia apenas uma declaração perturbadora de um homem entre a vida e a morte, agora se tornava realidade. O agressor estava ali diante deles, necessitando dos mesmos cuidados. Alguns enfermeiros hesitaram em aproximar-se. O instinto humano gritava mais alto. Atender quem havia acabado de colocar um dos seus em risco parecia quase uma traição. Ainda assim, o protocolo hospitalar era claro. Não existe paciente menos digno de atendimento. E foi nesse instante que o choque do inesperado se tornou ainda maior. O policial ferido não estava mais presente fisicamente naquele espaço, mas sua voz ecoava como um lembrete constante. Cuidem dele também. O médico responsável pela emergência respirou fundo antes de dar a ordem. Preparem outra sala, ele também precisa de cirurgia. Essa decisão dividiu olhares, mas ninguém ousou contestar abertamente. A rotina hospitalar impõe disciplina, e cada profissional sabe que, em última instância, a vida deve ser preservada acima de julgamentos pessoais. Do lado de fora da sala onde Marcos estava sendo operado, seu colega de farda caminhava de um lado para o outro, indignado. Ele murmurava frases inaudíveis, tentando compreender como alguém podia pedir misericórdia por quem o havia atingido. Para ele, aquilo soava como fraqueza. Mas, ao observar a equipe correndo para salvar também o agressor, começou a perceber que o hospital seguia outra lógica. Ali, a farda e a ficha criminal não tinham peso. Havia apenas corpos frágeis, pulsos instáveis e a urgência da vida. Durante alguns instantes, tudo pareceu estar sob controle. 2 pacientes em salas diferentes, 2 equipes trabalhando com precisão, 2 vidas pendendo de um fio. Para quem olhava de fora, a ordem havia sido restaurada. No entanto, por trás da aparente calma, crescia uma dúvida invisível. Até quando seria possível sustentar esse equilíbrio frágil? E essa falsa sensação de estabilidade seria logo destruída pela próxima complicação. Mal, os primeiros procedimentos do suspeito começaram, e a situação se complicou ainda mais. A sala destinada ao agressor não estava totalmente equipada, e o sangramento era mais intenso do que previsto. O tempo, que antes parecia controlável, começou a escapar de forma implacável. Cada minuto perdido poderia custar uma vida, e a equipe, já sobrecarregada pelo atendimento de Marcos, precisou se reorganizar rapidamente. Enquanto isso, do outro lado do corredor, a cirurgia de Marcos avançava lentamente. O médico responsável sentia o peso do pedido do policial como um fantasma pairando sobre a equipe. A prioridade técnica de salvar ambos os pacientes conflitava com a carga emocional de lidar com alguém que, até poucos instantes atrás, tentara ceifar uma vida dentro da própria corporação. O colega de farda de Marcos, que havia permanecido ao lado dele desde a chegada, começou a demonstrar sinais de exaustão e inquietação. Andava de um lado para o outro, observando os procedimentos, revivendo o ataque e questionando internamente se aquela decisão de atender o agressor era realmente justa. Cada batida do coração de ambos os pacientes parecia amplificada no corredor silencioso. O sangramento do suspeito piorou inesperadamente e uma hemorragia interna
exigiu medidas imediatas. Uma equipe de reforço precisou ser acionada, enquanto o outro enfermeiro corria para organizar suprimentos. O que antes parecia uma simples extensão do trabalho habitual transformou-se em um verdadeiro teste de habilidade e resistência da equipe. Nesse momento, a tensão atingiu o auge. Um erro mínimo poderia ser fatal para qualquer um dos dois. O medo se misturava à urgência. A adrenalina e a exaustão mental deixavam os profissionais à beira do limite. O pedido de Marcos, que antes soara impossível de compreender, agora se tornava ainda mais impactante. Ele havia antecipado o que ninguém conseguiria planejar: dividir o cuidado entre quem o atacou e ele mesmo, equilibrando vidas opostas em um mesmo espaço. Enquanto os monitores bipavam de forma irregular, um enfermeiro percebeu que o agressor começava a entrar em choque. Sem pensar, correu em direção a ele, aplicando fluidos e tentando estabilizar a pressão arterial. Foi um momento em que a linha entre dever profissional e dilema moral se tornou invisível, porque salvar aquele homem exigia coragem, técnica e uma compaixão inesperada. E ali, no meio do caos, a câmera imaginária do documentário poderia capturar cada detalhe. Mãos ensanguentadas ajustando cateteres, expressões tensas, suor escorrendo pela testa, olhares de medo e determinação. Cada segundo carregava o peso de vidas pendendo por um fio. Mesmo em meio a tudo isso, a narrativa da emergência não deixou de lembrar os espectadores da importância de acompanhar cada episódio. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento ideal para garantir que não vai perder nenhum desdobramento dessa história que mistura coragem, dor e escolhas impossíveis. Mas a tensão ainda não havia terminado. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre a percepção da equipe sobre aquele pedido inesperado. Enquanto a equipe lutava para manter os dois pacientes estáveis, uma das enfermeiras percebeu algo que passou despercebido nos primeiros minutos. Entre as anotações e pertences de Marcos, havia uma pequena fotografia dobrada, com os cantos amassados pelo tempo. Ao abrir, encontrou a imagem de um jovem, um adolescente que claramente não pertencia ao cenário de violência daquela noite. Foi então que a verdade começou a emergir. O pedido de Marcos não era apenas um ato de compaixão abstrata. Ele sabia que o homem que o havia atingido tinha uma vida inteira marcada por escolhas erradas. Mas ainda havia alguém em risco por trás daquela história. O filho do agressor, um garoto que não tinha culpa, que já sofria indiretamente pela violência do pai. Marcos entendia que, se deixassem o atacante morrer sem atendimento, o impacto sobre a família, especialmente sobre aquela criança, seria devastador. O policial ferido, mesmo consciente da própria fragilidade, parecia pensar além de si. Cada esforço da equipe para salvar o agressor representava, de certa forma, a tentativa de proteger uma vida inocente. A motivação por trás do pedido, que inicialmente soou irracional, passou a fazer sentido. Ele não queria apenas demonstrar misericórdia, estava tentando preservar algo maior do que o próprio medo ou dor. A chance de redenção, a continuidade de uma vida que ainda poderia aprender, mudar ou simplesmente existir. O colega de farda, que até então não compreendia o gesto, sentiu um misto de surpresa e respeito. Marcos, ferido e vulnerável, havia olhado além da vingança, além do ressentimento imediato. Sua consciência havia alcançado uma perspectiva que poucos seriam capazes de sustentar em um momento de extrema dor. Enquanto o agressor era estabilizado, a equipe começava a entender a profundidade do que estava fazendo. Cada procedimento médico, cada correção de pressão arterial ou sutura passou a carregar também uma dimensão moral inesperada. Era como se o hospital inteiro, por algumas horas, tivesse se tornado o palco de uma lição silenciosa
sobre perdão e responsabilidade, mesmo em situações onde a emoção natural seria apenas revolta ou ódio. E foi nesse instante que um dos médicos, olhando para a equipe reunida em torno do agressor, sussurrou: "Ele nos pediu para salvar alguém que nos faria questionar tudo, e estamos fazendo exatamente isso." A revelação trouxe alívio, mas também amplificou a tensão. Cada decisão agora não era apenas técnica, mas carregada de significado humano. O gesto de Marcos transformou o ambiente hospitalar em algo maior que um local de emergência. Tornou-se um espaço onde vidas, ética e escolhas se entrelaçavam de forma inesperada. Enquanto isso, os monitores continuavam bipando. O sangue seguia pulsando nas veias de ambos e o plantão continuava intenso. A equipe sabia que a noite ainda não havia terminado e que o clímax daquela história ainda se aproximava. O relógio parecia marcar cada segundo com um peso quase físico. No centro cirúrgico, Marcos estava estabilizado, mas exausto. Seus sinais vitais tremiam entre a vida e a morte. Do outro lado, o agressor, agora consciente, respirava com dificuldade, sua dor refletida em cada gesto da equipe médica. O hospital inteiro parecia prender a respiração, como se soubesse que o equilíbrio entre a vida e a tragédia dependia de cada movimento naquele instante. A equipe, dividida entre a urgência e a complexidade emocional da situação, se manteve firme. Cada sutura, cada aplicação de medicamento, cada manobra de contenção era um passo na linha tênue entre sobrevivência e perda. E no meio da operação, algo aconteceu que ninguém poderia prever. Marcos abriu os olhos. O olhar, ainda carregado de dor, encontrou o do colega de farda, e por um instante a farda e a dor ficaram de lado. Ele conseguiu pronunciar palavras curtas, quase sussurros. "Está tudo sob controle." O colega respirou fundo, sentindo a tensão do plantão diminuir ligeiramente. Mas ainda havia o agressor, ainda havia risco. E foi nesse momento que a equipe percebeu que a verdadeira vitória não estava apenas na sobrevivência física, mas na capacidade de manter a humanidade diante do ódio. Cada gesto médico passou a carregar uma dimensão silenciosa de perdão, respeito e empatia. Quando ambos os pacientes foram finalmente estabilizados e encaminhados para a UTI, um sentimento de exaustão, misturado com alívio, tomou conta da sala. O policial ferido, que ainda lutava contra a dor, conseguiu sorrir brevemente, e a equipe entendeu que naquele instante algo havia mudado. Não era apenas sobre salvar vidas, mas sobre salvar a dignidade humana em meio ao caos. O colega de farda, ainda atordoado, se aproximou de Marcos e cochichou: "Você realmente nos ensinou algo hoje." Marcos apenas assentiu, cansado, mas com a consciência tranquila. A missão que parecia impossível, proteger a própria vida e, ao mesmo tempo, garantir que alguém que poderia ser inimigo também tivesse chance de sobreviver, fora cumprida. E enquanto o plantão continuava, a narrativa silenciosa se espalhou entre os corredores. Ali havia acontecido algo que transcendia protocolos e regras. Um policial ferido, consciente da própria fragilidade, transformara o atendimento em um teste de humanidade. Se você está acompanhando essa história e ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento ideal. Não perca os próximos episódios, onde vamos mostrar como gestos inesperados podem transformar vidas, mesmo nos lugares mais improváveis. Compartilhe essa história para que mais pessoas vejam o impacto de escolhas feitas em meio ao caos. O plantão daquela madrugada se encerraria, mas a lição deixada por Marcos e pelo que ele pediu permaneceria viva em cada profissional, em cada corredor, em cada decisão futura. A noite finalmente começou a
perder sua intensidade, mas o silêncio que tomou o hospital carregava o peso de tudo o que havia acontecido. Marcos permanecia na UTI, ainda lutando pela vida, enquanto o agressor, estabilizado, permanecia sob cuidados médicos. O que antes era apenas um plantão de rotina transformou-se em uma experiência que nenhum dos presentes esqueceria. O pedido inesperado do policial revelou algo que transcende protocolos, fardas e rivalidades. A capacidade de enxergar humanidade, mesmo naqueles que nos ferem. Não se tratava apenas de cumprir uma regra ou de aplicar a justiça de forma fria. Tratava-se de reconhecer que, mesmo na dor e na violência, ainda existe a oportunidade de preservar a vida e, com ela, a dignidade de cada ser humano. Os profissionais de plantão, exaustos e emocionados, perceberam que aquele momento não era apenas um desafio médico, mas um teste de empatia. Cada decisão tomada em meio ao caos não foi apenas sobre salvar corpos, mas sobre escolher olhar além do ódio, da raiva e do medo. Ali, naquele hospital, a medicina se misturou à moral, e o cuidado técnico se tornou também um ato de coragem emocional. O episódio deixou uma marca indelével em todos os envolvidos. Para quem assistiu à história, resta a pergunta que Marcos, de certa forma, deixou no ar. Até que ponto conseguimos exercer a compaixão quando nossa própria sobrevivência está em jogo? Até que ponto estamos dispostos a salvar não apenas a vida, mas a humanidade do outro, mesmo quando ele poderia nos ter destruído? Se essa narrativa tocou você, se surpreendeu com a força de escolhas feitas em momentos extremos, inscreva-se no canal para não perder os próximos relatos emocionantes que mostram a vida de dentro dos hospitais, o que muitas vezes não aparece nas manchetes. Compartilhe esta história para que mais pessoas reflitam sobre coragem, compaixão e as decisões que transformam vidas. No fim, o que fica não são apenas os procedimentos médicos ou a tensão da emergência, mas a lembrança de que a vida é frágil e preciosa, e que mesmo nos lugares mais improváveis, podemos encontrar gestos de humanidade que mudam o destino de todos ao redor. E você, diante de uma situação extrema, teria coragem de colocar a vida de alguém que te feriu acima da sua própria dor?